Boa noite. Sejam bem-vindos, educadores, estudantes e familiares. Eu sou a Patrícia Ossi e sou pesquisadora em mediação de leitura. A Jornada Sabiá de Leitura é um projeto de lei federal de incentivo à cultura, idealizado e realizado pela Elo 3, Integração Empresarial, com patrocínio da Bayer e L. Queiroz e apoio da CBA e Metalex, que foram as responsáveis por escolher cada município que está conosco nessa jornada. Temos também o apoio institucional da Undime, que fará parte da comissão avaliadora dos projetos dos alunos e dos professores do concurso que vocês estão participando. Antes de começarmos, alguns lembretes. A participação nesta live conta ponto na sua jornada. Preencha a ficha em sua mensagem fixada no chat, para que... Essa é a primeira coisa importante. O outro recado é, para quem assiste a live gravada pela plataforma, a própria plataforma consegue averiguar quem assistiu ao vídeo. Ao longo da aula, caso tenham dúvidas, mandem mensagem no chat que tentaremos responder ao final da live. Hoje, nós estamos aqui com o Thiago Valente e vamos fazer uma oficina sobre vídeo resenha, que é uma das linguagens que tem no concurso do Jornada Sabiá. O Thiago Valente é mestre em letras pela Unifesp, ator e criador de conteúdo literário, reunindo mais de 550 mil seguidores. Foi um dos precursores da comunidade de BookTokers e em seu conteúdo, além de contar as histórias sobre os livros favoritos, ele reproduz os pratos citados na literatura série Receitas Literárias. É autor de Conselhos de Natal, que foi editado pela Burner Books Editora, e da antologia Te Encontro no Natal. Ele tem 8 gatos, gosta de assistir filmes de terror antigo e é obcecado pela Taylor Swift. Sejam bem-vindos e com vocês, Thiago Valente, seja bem-vindo. Demais, muito obrigado. Boa noite para todo mundo, muito obrigado pelo convite, por me receber aqui. Essa vai ser uma oficina, uma videoaula live em que a gente vai falar sobre vídeo resenhas. E é legal também para quem já está começando a produzir, que já orientou os estudantes a começarem a produzir vídeo resenhas, para aqueles que escolheram por essa linguagem, né? Para vocês também tirarem as dúvidas de vocês. Então, mandem no chat que vai ser um prazer poder ajudar vocês, poder auxiliar. Aproveitem que eu estou aqui ao vivo, né? Para tirar as dúvidas. Para tirar as dúvidas. Então, vídeo resenha, esse é um formato com o qual eu já estou trabalhando nos últimos 4 anos. E então, ao longo desse tempo, eu pude descobrir todo o potencial que esse formato pode ter. A gente está cada vez mais acostumado com esse formato de vídeo, com vídeos verticais, com vídeos curtos, vídeos mais rápidos. E ao longo do tempo eu fui percebendo o quão potencial, todo o potencial que ele tinha para divulgar a literatura, para falar sobre literatura, como a literatura e o audiovisual poderiam andar juntos, poderiam, enfim, se complementar, um poderia ajudar o outro, auxiliar o outro, e é uma linguagem que está cada vez mais próxima dos estudantes também, né? Muito presente nas mídias sociais. A gente tem 1 milhão de redes hoje que utilizam esse formato de vídeo, então acho que vai ser uma experiência legal a gente poder relacionar a leitura, que a gente tem como... Às vezes a gente pensa nessas duas coisas como coisas tão separadas, né? Sim. A tecnologia e a leitura, a literatura e redes sociais, e hoje elas estão andando juntas, espero mostrar para vocês como, mas nos últimos 4 anos que eu venho trabalhando exclusivamente com isso, eu descobri vários formatos e estratégias e possibilidades para levar a literatura para a vídeo resenha. Então, acho que vocês puderam acompanhar um pouco nas aulas que eu já gravei. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? Poder explorar um pouquinho mais esse assunto que é tão rico. E quando a gente fala sobre vídeo resenha, uma coisa que a gente não pode perder de vista, depois vão ter alguns exemplos de vídeos, se alguém tiver uma dúvida ainda sobre o que de fato é uma vídeo resenha, como funciona uma vídeo resenha. Às vezes parece meio abstrato, mas tem alguns exemplos aqui para vocês ao longo da live, que eu acho que vai ajudar, vai dar uma ilustrada. Completamente. Então, fiquem tranquilos que daqui a pouco vocês já vão ter uma ideia mais concreta disso. Mas quando a gente fala sobre vídeo resenha, a gente não pode esquecer que a gente está falando sobre contar uma história. Então, contar uma história, a gente pode fazer ela
de forma escrita, a gente pode fazer via oral e a gente pode também fazer através do audiovisual, então usando imagem, usando vídeo, usando áudio também, usando fala, usando trilha sonora. Então a videoresenha é onde a gente vai juntar todas essas ferramentas, todas essas possibilidades do vídeo para recontar a história que a gente leu no livro de um outro jeito, num outro formato. E esse formato por si só também é uma forma de contar uma história. Então é como, sabe quando você ouve uma história, acontecia muito antes com lendas, né, com essas histórias mais folclóricas, quando você ouve uma história e vai passar para frente, é exatamente esse processo, só que mudando o formato. Então a gente leu uma história que primeiro foi através de ilustrações e através de palavras escritas, e a gente vai transformar essa história num outro tipo de contação de história, que é através do audiovisual, através da videoresenha. E vocês vão ter algumas dicas, algumas ferramentas para fazer isso ao longo tanto das aulas que eu já gravei, quanto dessa live. Então, por que a gente faz uma videoresenha? Por que recontar uma história? A primeira coisa que eu percebi quando comecei a trabalhar com isso é que esse é um formato que desperta muito o interesse das pessoas pela leitura. Inclusive, quando eu comecei a fazer as minhas videoresenhas, muitas pessoas achavam que eu estava tentando substituir a atividade da leitura com a videoresenha. E a ideia não é essa, na verdade, né? Minha ideia era justamente despertar o interesse das pessoas para aquela história. E eu vi como por ser um formato rápido, por ser um formato de uma linguagem mais leve, mais divertida, tem esse poder de aproximar a pessoa do livro, aproximar da literatura. Então, eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre Dom Casmurro. Uau. E aí eu fiquei super feliz, porque as pessoas ficaram... Difícil, super né? difícil, Eu tive todo um trabalho de decidir como eu ia pegar uma história tão extensa, tão complexa e resumir ela em 30 segundos, mas o que eu vi que depois aconteceu foi que as pessoas, a partir daquele vídeo, pessoas que nunca tinham se interessado pela história, já tinham ouvido falar, já conheciam por ser um clássico, foram ler por conta do meu vídeo e gostaram da leitura por conta de terem sido apresentadas de um jeito diferente. Então eu vi que esse é um formato que, de novo, pela linguagem dele ser mais leve, ser mais rápida, mais dinâmica, por ser uma linguagem que está presente em outros momentos do nosso dia, momentos de entretenimento, de diversão, aproxima quem está assistindo o vídeo, quem está tendo contato com aquela videoresenha, aproxima ela daquela história, pode despertar o interesse pela história e despertar o interesse para a literatura no geral. Então a gente pode mostrar como a leitura pode ser divertida, como ela pode ser um momento super prazeroso. Às vezes, quando a gente não tem o hábito da leitura, a gente não tem a leitura já presente nos nossos dias, não tem ela como um costume, a gente pode ver com um pouco de receio, por ser uma tarefa um pouco mais trabalhosa, né, que demanda um pouco mais de concentração, de atenção, e fazendo essas videoresenhas, levando a literatura para um outro formato, a gente mostra para as pessoas como pode ser super prazerosa, como a gente pode tirar várias coisas ali da literatura e, consequentemente, formar mais leitores também, que para mim esse é o objetivo principal do meu trabalho. A gente vive num país que tem níveis de leitura muito baixos e espero que tenham cada vez mais projetos, que nem a Jornada Sabiá também, para a gente poder ampliar essa disseminação da literatura e principalmente desmistificação da leitura. Né, poder mostrar como ela pode fazer parte dos nossos dias de um jeito mais natural, mais divertido, sem toda aquela pressão, né, de ler um livro, sem toda aquela obrigatoriedade, né? Com certeza. Então, ler uma história é muito mais do que pegar um livro e decodificar aquelas palavras que estão lá e fazer uma sequência de significados. Ler uma história é uma experiência, ainda mais com os livros que a gente está usando na jornada, que são livros riquíssimos, tanto pelas narrativas quanto pelas ilustrações. E depois, por fazer esse trabalho, eu tive o privilégio de conhecer mais do processo editorial, pelo qual eu sou muito apaixonado. Então, quando a gente vai conhecendo todos os processos que estão por trás da criação, da escrita, da publicação dos livros que a gente lê, a gente vê como cada detalhezinho é pensado. Então, o tamanho do livro interfere na experiência que a gente tem, as ilustrações, pensando nas ilustrações, as cores que foram escolhidas ali, a cor da capa,
a letra do livro, o tipo da letra, e todas essas escolhas, todas essas opções que foram feitas durante a publicação, durante a escrita do livro, trazem pra gente uma experiência de leitura diferente. E tudo isso é proposital, tudo isso é pensado, ainda mais quando a gente está falando de livros como esses que são pensados para o público infanto-juvenil, que é um público que demanda ainda mais cuidado, então esses processos são ainda mais meticulosos para gerar uma experiência bacana de leitura e gerar uma experiência que tem a ver com aquela história que está sendo contada. Então, quando vocês forem pensar em falar sobre a vídeo-resenha e quando a gente for pensar em produzir uma vídeo-resenha, a gente pode fazer uma leitura mais atenta para essa experiência. Então, fazer uma leitura mais atenta para além da história que a gente está lendo, por exemplo, pensando em quais são as cores que foram escolhidas para contar aquela história. E aí pode ter um pouquinho de loucura minha, mas eu tenho também o negócio de quando eu tô lendo uma história, eu tenho isso com música também. Às vezes tem algumas músicas que me remetem a algumas cores. Olha que bonito. E eu tenho isso com livros. Tem algumas histórias que me remetem a cores diferentes. Então, às vezes o livro que eu tô lendo agora, eu acho que ele é mais azul. Já li um livro que eu achava que ele era mais rosa. Pode ser loucura da minha cabeça? Pode. Não. Talvez. É a sua sensibilidade. Que doido, né? Eu comecei a reparar isso. Quando eu comecei a produzir as vídeo-resenhas, eu comecei a ver que eu já tinha essa visão mais... Não sei, mas cromática, olha que palavra linda, das histórias que eu lia. Então, se alguém aí entrar nessa pira junto comigo, pode tentar levar para as vídeo-resenhas também. É uma sensibilidade. É um jeito diferente de interpretar as histórias, né? Depois que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a explorar em tudo. Então, cores, sentimentos, histórias nada mais são do que narrativas que geram pra gente sentimentos ou passam mensagens ou, enfim, inspiram coisas. Então, produzir uma vídeo-resenha, pensar que a gente vai produzir uma vídeo-resenha, exige que a gente faça uma leitura mais atenta a esses sentimentos, e a ideia é passar tudo isso para nossa vídeo-resenha, passar isso para a pessoa que vai assistir o vídeo, porque o nosso objetivo é despertar o interesse por aquela leitura. Então a gente pode lembrar das cores, dos sentimentos, dos sons. Para mim, inclusive, a sopa de pedra mole é uma... Por falar bastante sobre animais, também a gente pode explorar os sons que estão ali envolvidos na história. E a mensagem, todo livro, principalmente esses livros da jornada, está tentando levar alguma mensagem, está tentando transmitir algum conhecimento específico, e quando a gente faz a vídeo-resenha, é importante que a gente tenha em mente qual mensagem é essa, para a gente poder fazer o que para mim é o processo mais difícil de pensar essa vídeo-resenha, que é escolher quais partes da história a gente vai colocar na resenha e quais a gente vai deixar de fora. Então a gente só consegue identificar isso quando a gente sabe muito bem qual é o objetivo daquele livro, por que ele foi escrito, para passar qual mensagem, e essa mensagem meio que norteia a gente para essas escolhas de qual parte é mais importante, qual parte vai me ajudar a apresentar essa história para mais leitores, qual parte vai me ajudar a resumir essa história de um jeito diferente. Então, a mensagem do livro é algo chave para a gente conseguir pensar nisso, para a gente conseguir começar a pensar na nossa vídeo-resenha. E aí, se a gente voltar em tudo isso aqui, a leitura é uma experiência super complexa que demanda... Outro dia também eu parei para pensar no quão complexo era a leitura em si. Sim. Então, a gente vê vários desenhos espalhados por uma página que a gente aprendeu a reconhecer como letras, que juntas a gente aprendeu a reconhecer como palavras, e uma palavra atrás da outra a gente reconhece como uma frase, que é um elemento muito complexo de decodificação de símbolos e uma reflexão completamente aleatória. Bem-vindos à minha mente, é assim que ela funciona. Mas interessante que você está falando é que, assim, fazer uma vídeo-resenha não é só colocar um resumo. Sim. Né? É você estar trazendo também o que você sentiu ali durante a leitura. Durante a leitura. É isso que é bonito. Acima de qualquer coisa, transmitir a sua experiência com o livro para novos leitores. Sim. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, nessa complexidade, o tanto de atenção e concentração que ela demanda da gente,
pode parecer meio desafiador, meio impossível querer colocar tudo isso num vídeo de... Qual que é o limite de tempo que eles têm? 2 minutos? 3 minutos. Pode parecer muito desafiador pegar um livro com o qual você passou muito tempo e transformar ele numa vídeo resenha curta de até 3 minutos. Então a gente precisa dar uma filtrada, dar uma funilada, e eu trouxe algumas perguntas que podem ajudar a gente a decidir o que a gente vai colocar, o que a gente não vai colocar, de toda essa experiência que a gente teve com a leitura, como que a gente vai produzir essa resenha a partir dessa experiência, a partir desses sentimentos, a partir de todo esse processo. Então, primeiro, quem são os personagens dessa história? Geralmente, esses personagens, principalmente nos livros da jornada, os personagens são um pouco mais claros, ali são os animais, é o menininho, são os peixes, esqueci o... Paraopeba. Sim, maravilhoso. Esse é meu favorito, inclusive. Eu devia ser imparcial, esse é meu favorito. A gente tem os contos, então que tem vários personagens, mas não necessariamente eles precisam ser pessoas. De novo, podem ser animais. Às vezes a gente tem alguma história em que a cidade onde a história se passa é tão importante que ela quase age como um personagem. Então é personagem nesse sentido. Quem são as personas principais ali? Sejam elas pessoas, pode ser um objeto, se existir uma história aí mais criativa que vai dar vida para objetos. Então, pensando nesse sentido amplo, quem está contando essa história? É isso que a gente tem que saber, de novo, para a gente poder nortear a nossa resenha, para a gente poder contar para quem está assistindo nossa vídeo resenha, essa história é contada por quem? É sob a perspectiva de quem? É sobre o olhar de quem? E, em segundo lugar, quais são os cenários onde a história se passa? Os cenários interferem muito na história, na construção da história, e o que eu acho muito legal sobre cenário, principalmente quando a gente tem um livro ilustrado, que a gente tem uma visão mais concreta ali dos cenários, é como eles dão uma ambientação diferente. Então, às vezes, quando a gente está muito imerso na história, a gente até se sente na floresta ou na cidade. E isso é muito legal porque, de novo, voltando para a questão da experiência, interfere completamente na experiência que a gente tem com aquele livro. Então, prestar atenção em onde essa história se passa, como é esse cenário e, principalmente, qual a importância ele tem para a história. Aqui a gente tem a sopa de pedra mole, se passa na floresta e o cenário ele tem um papel muito, muito forte ali, muito presente. Então é importante a gente prestar atenção quando esse cenário é importante para a história. Vale a pena comentar sobre ele na nossa vídeo resenha. Dos livros da jornada, todos os livros ali valem a pena a gente comentar sobre o cenário. E quais são as temáticas abordadas? De novo, falando sobre a mensagem daquele livro. Aquela mensagem em específico que aquela história ou aquele livro querem passar, podem ser desmembradas, podem ser ali um sinônimo para desmembradas, podem ser... Desmembrada ou destacada, talvez? Destacadas, demais. Podem ser destacadas em várias temáticas diferentes, vários assuntos relacionados com aquela mensagem. Então, pensando na mensagem, em volta daquela mensagem principal, quais são as temáticas que estão sendo trazidas ali junto daquela história, daquela narrativa, e quais delas a gente vai colocar na nossa vídeo resenha. E aí, para a gente poder trazer um pouquinho também de uma ideia um pouco mais concreta, para vocês terem um exemplo visual, vocês vão assistir um vídeo que eu produzi esse ano, de uma das minhas leituras favoritas desse ano, que foi A Mecânica do Amor. Nesse vídeo eu fiz... Vou falar um pouquinho sobre ele, depois a gente assiste. Então, esse é o meu formato principal de vídeo, é o tipo de vídeo resenha que eu mais gosto de fazer. Existem outras possibilidades, esse é só um exemplo. E, de novo, eu faço isso todos os dias da minha vida há 4 anos. Então, é óbvio que o vídeo tem uma edição legal, o vídeo tem um trabalho ali de tratamento de imagem e tal, mas vocês não precisam fazer nada parecido com isso ou perto disso, é só um exemplo para nortear vocês. E a minha ideia, quando eu comecei a pensar em como, de novo, como eu vou pegar toda a experiência que eu tive com o livro e passar para um vídeo, minha ideia foi me caracterizar como cada um dos personagens principais
e contar essa história, meio que fazer um trailer de um filme, só que para um livro. Então essa era a minha ideia principal e esse é o resultado que vocês vão assistir. Então eu conto a história primeiro do livro, A Mecânica do Amor, conto ela rapidinho, contando. Depois vocês vão ver essa estrutura um pouco mais de perto, o início, meio e o final ali da história. Depois eu dou a minha opinião e por que eu acho que aquela é uma leitura legal, quem eu acho que deve fazer essa leitura, e encerro o vídeo. E espero muito que vocês gostem e vocês vão assistir agora. Esse é um livro com uma protagonista nerd e Swift. Sim, me identifiquei. Em A Mecânica do Amor, Belle não sabe qual faculdade escolher e tá bem perdida. Mas quando uma professora descobre sua habilidade incrível pra montar coisas, ela é obrigada a entrar pro clube de robótica da escola, que é comandado por Theo, filho de um executivo super importante que tem certeza sobre cada passo que dá e já sabe exatamente como vai ser o seu futuro. Como isso é um Enemies to Lovers, eu não preciso nem falar que eles se odeiam logo de cara, mas conforme eles vão criando robôs juntos, participando de combates e o mais importante, ouvindo Taylor Swift junto, eles percebem que o amor pode juntar até duas pessoas super diferentes, mesmo que elas estejam na fase mais caótica das suas vidas. Esse livro é da mesma autora daquele A Sociedade de Atlas, só que ela publicou com outro nome. Não sei porque que eles fazem isso na verdade, né? Mas enfim, ela fez. Pra mim, o que eu achei mais da hora de A Mecânica do Amor é que, por mais que tenha um romance como foco, é um livro que fala muito sobre dilemas familiares. Então a gente tem dois protagonistas com famílias super diferentes e a gente vai acompanhando como as famílias interferem na forma como eles enxergam a vida, como eles pensam no futuro e na carreira deles. E tudo escrito de um jeito que faz a gente criar um laço tão grande com os personagens, parece que eu sou o melhor amigo da Belle. É muito maluco. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro porque foi uma das melhores leituras do ano. Se vocês curtiram essa dica, deixa um robô aqui nos comentários pra eu saber. E é isso, yay! Então esse vídeo que vocês assistiram, espero que vocês tenham gostado. Leiam esse livro, é muito legal. Esse é um vídeo de 1 minuto. Olha. Então, em 1 minuto eu consegui contar a história, fazer uma introdução, contar a história e depois emitir a minha opinião. Vocês têm um tempo a mais ainda, vocês têm até 3 minutos. Não precisa usar todo esse tempo, né? Mas acho que é legal pra ver quanta coisa dá pra fazer em 1 minuto. Sim. E depois eu vou contar pra vocês algumas dicas de como eu consigo fazer todas essas coisas em 1 minuto. Tem algumas dicas, tem algumas estratégias que eu vou passar pra vocês. É tudo muito simples, é mais questão de organização e criatividade acima de qualquer coisa. E para mim o principal, quando eu comecei a fazer isso todos os dias, eu fui percebendo como organizar ali o meu trabalho para fazer vídeo resenhas com mais praticidade e tal, otimizar o meu tempo. Eu vi que ficava mais fácil se eu seguisse a própria estrutura da história. Então, toda a história, toda a narrativa, todo o livro, ao menos que seja um livro, obviamente falando de um gênero como romance, não estou falando de um poema, não estou falando de, sei lá, qualquer outro gênero discursivo diferente desse, mas quando a gente fala de uma narrativa, geralmente ela vai seguir uma estrutura básica, narrativa de início, ponto de transformação da história, que é onde a gente vai ver por que aquela história está sendo contada, qual é o problema que os personagens estão enfrentando, que eles vão buscar solucionar ali naquela história, da situação que a história começou para o meio da história, o que torna essa história interessante de ser lida. Então, já fazer a leitura também com um olhar mais atento para isso. Por exemplo, a história começou aqui e de repente ela já está nesse outro ponto. Ela foi transformada por alguma situação que aconteceu. Enfim, os personagens vão passar por alguma situação específica por conta de um acontecimento. E depois a gente vai ver a solução desse acontecimento, em que ponto que esses personagens chegam no final. Então a gente tem um ponto inicial, onde a gente conhece a ambientação, os personagens, uma transformação ali no meio da história, que origina toda a história, e uma conclusão, que é onde eles chegam, o ponto final ali da narrativa que a gente acompanha. E ajuda muito quando a gente pensa em manter essa estrutura para a nossa vídeo resenha. Às vezes a gente fica muito perdido de meu Deus, como eu vou contar essa história? Por onde eu começo? Por onde eu passo? Como é que eu termino? E é fácil, começa do começo. Parece muito óbvio falando, né? Mas às vezes na hora de fazer a gente se embanana um pouquinho. Começa do começo, passa pelo meio e termina no fim. É isso. Sem dar spoiler. Sem dar spoiler. Parece muito óbvio, mas eu tive muita essa dificuldade até perceber que era mais fácil manter a estrutura da história e contar aquilo que eu tinha acabado de ler.
Ah, eu, na verdade, vou passar para isso aqui primeiro, só para falar mais um pouquinho. E aí, pensando em tudo isso, pensando em como transformar essa leitura nessa videoresenha, como criar esse vídeo, o que escolher nesse vídeo, eu vi que a organização era a minha melhor amiga. Como eu falei, é pouquíssimo tempo, esse vídeo que vocês assistiram tem 1 minuto, então é 1 minuto que ele precisa ser muito bem aproveitado para poder dar conta de contar história, emitir nossa opinião, dar conta de levar para outra pessoa o quão legal, o quão incrível foi aquela experiência que a gente teve com o livro. E aí a organização tem sido a minha melhor amiga desde sempre. É por isso que é imprescindível fazer um roteiro para você poder fazer a sua videoresenha. Não é uma obrigatoriedade do projeto, não está dentro ali das diretrizes, concurso, né? Sim. Mas vai ajudar muito vocês para vocês, no momento de começar a produzir o vídeo, a gravar o vídeo, já saberem exatamente o que vocês vão gravar, o que vocês vão falar, como vai ser esse vídeo. É melhor se isso já tivesse sido pensado antes, é melhor se vocês já souberem exatamente como vai ser antes de começar a produzir, para otimizar tempo. Gravar é muito cansativo, editar dá muito trabalho, então é importante a gente fazer isso do jeito mais prático possível. E o momento do roteiro é o momento de jogar ideias fora também. É o momento de ter ideia ruim, é o momento de rabiscar 1 milhão de vezes e riscar, é o momento de ver o que fica legal, o que não fica, pedir opinião de outras pessoas. É mais fácil pedir opinião no roteiro do que fazer todo o vídeo e depois ver a opinião de alguém dar uma ideia muito legal. Então, passe o tempo que precisar passar no roteiro. Eu passo muito tempo fazendo os meus roteiros, ajustando eles, lapidando mesmo, para você ver se você está dando conta de passar toda aquela experiência da leitura para a videoresenha. Mas eu mostrei para vocês um tipo de videoresenha que era contando a história, emitindo a minha opinião, e agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo que também é possível, que é de outra coisa que eu descobri ao longo desses anos trabalhando, que é que a literatura é muito plural. E a gente pode tirar muita coisa da literatura. A gente pode tirar ensinamentos de mensagens e coisas sobre a vida, sobre o meio ambiente, sobre a sociedade, a forma como a gente interage, conversa. Mas a gente pode tirar coisas práticas também. A gente pode tirar uma dica de música que está sendo citada, um filme que está sendo comentado ali num livro, às vezes um filme que é parecido com a história daquele livro que a gente leu, que nem Contos da Natureza. Quantos filmes não existem sobre contos da natureza, sobre outras histórias que também se passam pela natureza em diferentes países, diferentes culturas. Então, eu vi que a gente consegue tirar muita coisa da literatura quando a gente faz essa leitura mais atenta a essa experiência. E uma coisa que eu vi e que eu gosto muito de tirar das leituras são receitas. Então, hoje eu amo fazer vídeos de receitas e recomendar a leitura através de um prato que é citado nesse livro. E agora, tudo que eu leio, eu fico atento para ver se tem alguma receita, se tem algum prato ali no meio. Tem cada coisa boa. Nossa, às vezes tenho que parar, fazer a receita que me deu vontade, que nem quando eu estava lendo A Fantástica Fábrica de Chocolates. Impossível não ficar morrendo de vontade de comer uma barra de chocolate. Mas um vídeo que vocês vão assistir agora é justamente de uma dessas receitas, que é a cocada de Dom Casmurro. Então, é uma receita que é citada no livro e que depois eu transformei ela num vídeo para, enfim, despertar o interesse das pessoas pelo livro através da receita, através da comida, através do paladar. De novo, espero muito que vocês gostem. Fica aí a dica para quem quiser fazer essa receita em casa. Vocês vão sair da live com mais um ensinamento. E cozinhar é uma experiência, né? Nossa, completamente. E, de novo, mobiliza muita coisa, né? Tem que pesar, tem que medir, tem que aquecer. Então é uma das minhas coisas favoritas para fazer na vida. E espero que vocês gostem, vocês vão assistir agora.
A cocada de Dom Casmurro é a receita literária de hoje. Essa é uma receita que a minha mãe fazia pra mim quando eu era pequeno, então ela é muito especial. E também serve como receita de festa junina. E eu juro pra vocês que é a receita mais fácil do mundo. A gente começa levando pra uma panela uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado. E aí pega a lata de leite condensado vazia e ela vai ser a próxima medida, igual a receita de era tipo um copo de requeijão, só que nesse caso é uma lata de leite condensado. Enche essa lata com açúcar 2 vezes e aí é só levar tudo isso pro fogo baixo e mexendo sempre. E quando eu falo mexendo sempre, mexe sempre mesmo, porque eu fiz uma vez, me distraí bem doidinho que sou e ela queimou, tive que fazer tudo de novo. Eu cometendo o erro pra vocês não terem que cometer, olha só. E é bem rapidinho, quando tiver tudo misturado e ela estiver desgrudando do fundo da panela, coloca numa travessa forrada com papel manteiga. Depois é só cortar os quadradinhos e aproveitar essa belezura bem brasileira. Eu sou completamente obcecado por cocada. Tinha um cara na minha faculdade que vendia uma cocada que era uma delícia. Toda aula eu precisava comer uma cocada. Quase tive diabetes e não prestava atenção na aula por conta da cocada, sim. Mas essa é a minha receita pra vocês hoje. Deixa aqui nos comentários se você acha que traiu ou não traiu. E agora que eu já deixei todo mundo com vontade de comer cocada, vocês vão ter cocada. De fazer. Façam depois da live, hein? Ai, ai, ai. A gente vai falar de novo sobre... Vai continuar falando sobre roteiro. Como vocês viram, principalmente vídeo de receita, esses vídeos... eu falei sobre receita de uma cocada, mas pode ser uma receita de uma outra coisa. Pode ser um tutorial. Como fazer... Como que é? É o carrinho de caixa de leite? É isso? Não. Ah, do menininho? É. Ah, tem o carrinho... Eita, vamos descobrir. Tá aqui, é verdade. que já tem até uns tutoriais no final do livro, né? Que dá pra... É um exemplo que dá pra usar. Carrinho de empurrar, carrinho de puxar. Dá pra fazer com garrafa, dá pra fazer com sabiá laranjeira, que lindo. Aí é o ninho. O ninho com galho, gravetos, fibras, lama. No próprio livro eles já trazem algumas dicas de coisas que vocês podem transformar em vídeos, podem experimentar fazer na casa de vocês, mostrar se deu certo. Se não der certo, também é interessante, também vai ser um vídeo legal. A sopa de pedra mole. Super! Nossa, como seria uma sopa de pedra mole? O que a gente poderia colocar no lugar da pedra mole? Da pedra mole. No Leuque. Muito bom. Então, o que não faltam são opções de coisas para explorar, para experimentar, tudo isso inspirado pelas histórias que vocês leram. E é muito legal perceber quanta coisa a gente pode tirar de um livro, né? Como a literatura é muito rica. E, de novo, a gente consegue fazer isso quando a gente prepara um roteiro. Esse vídeo da cocada, eu fiz o roteiro super certinho dele, pensando em como passar uma receita de um jeito simples e fácil. Então eu sabia exatamente, depois que eu já tinha ali escolhido a receita, já tinha testado, quais informações falar, qual texto que eu ia falar para as pessoas, para ensinar para elas como fazer essa cocada de um jeito rápido, de um jeito fácil, e como relacionar isso com a história. Então, esse é um roteiro que vocês vão ver. É assim que eu faço os meus roteiros desde que eu comecei. Esse é meio que o modelinho que eu fui criando e testando. Então, para mim, tudo começa com... Esse aqui é um daqueles, igual ao vídeo que vocês assistiram, é um resumo de um livro. E para mim, tudo começa com um resumo do livro. Eu pego a história que eu acabei de ler e eu passo muito tempo, que nem eu falei, pensando em quais informações eu vou colocar, quais informações eu vou tirar, quais informações são mais importantes, quem são os personagens. Então a gente tem... Lane tem 17 anos e no hospital enfrenta um câncer que diminui a sua expectativa de vida. Gente, esse livro é tão lindo, tão sensível e parece que vai ser meio mórbido falando sobre câncer e hospital, mas é um dos livros mais lindos e mais sensíveis que eu já li na vida. Fala sobre... vou ler aqui o resumo para vocês, mas ela começa a frequentar a Sala Rosa no hospital, onde Pippa dá aulas de arte terapêutica, mas não se dá bem com o pessoal da sua idade e pede para ser transferida para o grupo acima de 80 anos. Lá, ela logo faz amizade com Margot, uma senhora de 87 anos que conta histórias incríveis sobre a sua vida. Depois que notam que a soma de suas idades dá 100 anos... Aqui tá errado, na verdade, hein? Eu acho que é 83, na verdade, a idade da Margot. Da Margot, porque 87 mais 17, quanto que dá 100. Essa conta? Não dá 100. 83 e 17.
Erros acontecem. Lene tem a ideia de transformar as memórias das duas nesse século de vida em uma exposição de 100 obras de arte. Essas pinturas vão criar um laço forte entre essas duas gerações através das histórias e das vivências que elas compartilham. Depois eu coloquei aqui um pouquinho da minha opinião também. Mas é isso, é basicamente um livro sobre uma menina de 17 anos e uma senhora de 83 que decidem fazer uma exposição, cada obra de arte, cada pintura para um ano da vida delas. Essa história eu poderia só contar sim, mas isso já vai despertar um pouco o interesse. Mas quando a gente coloca essa ambientação do livro que a gente leu na videoresenha, então, se passa no hospital. Existe uma sala rosa onde uma professora dá aulas de arte terapêutica. Então a gente já sabe que é um livro que remete à arte. Quando vocês virem a capa do livro, vocês verem, na verdade, né? A capa do livro, vocês já vão ver que a capa já traz pinceladas, já remete à arte também. A gente já mostra para a pessoa para quem a gente está contando essa história como é a ambientação dela, quais são os temas que essa história vai trazer. Então a gente vê que ela traz diferença de gerações, ela traz histórias de vida, vivências, todo o drama dela ter 17 anos e estar no hospital enfrentando um câncer. Então essas são pistas, dicas, ferramentas que, de novo, contam para a pessoa que está assistindo nossa videoresenha como é esse livro, como foi essa leitura. E para mim, depois que eu faço esse trabalho de resumir, eu vou pegando frase por frase desse meu resumo e faço isso que vocês estão vendo aqui nessa tabelinha. Melhor sou eu apontando com o dedo como se vocês estivessem vendo, né? Eu vou apontar com o mouse aqui. Eles veem meu mouse? Vem o ponteirinho? Sim, demais. Então, aqui na primeira coluninha, eu coloco cada frase do meu resumo, cada frase que eu estou falando ali no vídeo, vocês vão assistir depois, vai ficar mais claro. Depois eu coloco o que vai estar aparecendo na imagem. Então, por exemplo, Lene tem 17 anos. E aí aqui eu coloquei apresentação Lene. Então é a primeira vez que a Lene, que no vídeo sou eu com uma camiseta na cabeça, é a primeira vez que a Lene vai aparecer. Depois a veia dela, é uma parte do vídeo em que eu coloco a veia como se ela estivesse com um acesso assim, de hospital. Depois uma prancheta de hospital. Às vezes isso aqui na hora da gravação, na hora da edição, uma outra coisa dessa eu tiro, eu mudo? Sim. Mas o importante é ter essa ideia principal para me nortear. Então depois, ela começa a frequentar a sala rosa. Lene chegando na sala rosa. Apresentação da Pipa com um pincel, faltou um L aqui também. Pipa desenhando, Lene sorri e se vira, Lene se vira. Então, tudo isso me ajuda, de novo, no momento do roteiro, decidir como vai ser esse vídeo. Então, em vez de eu ligar a câmera do celular e aí pensar, tipo, como é que eu faço isso aqui, como eu retrato essa parte, eu já decidi tudo isso antes. É só chegar e gravar, é só fazer. Então, isso vai salvar muito tempo de vocês. Aproveitem, tirem print aí desse modelinho de roteiro para vocês usarem. Depois, na outra coluna, eu coloco qual personagem vai estar aparecendo naquela parte do vídeo. Eu gravo meus vídeos sozinho, então eu só consigo colocar um personagem de cada vez na tela. Se vocês estiverem gravando com mais pessoas, vocês conseguem aí dar uma variada nos personagens. Aqui está escrito prop, que é como chama objeto cênico, como a gente chama objeto cênico. Então, são todas as vezes em que são objetos ou detalhes aparecendo e não pessoas exatamente, é isso que quer dizer. Mas esses outros são nomes de personagens. Então, Lene, Pipa, os jovens aqui do hospital, que a Lene não gosta deles. Por que eu faço isso? Porque depois, na hora de gravar, quando eu for, por exemplo, me caracterizar como Lene, pegar o figurino que eu achei que tem a ver com a Lene, pelas cores, pela roupa, pelo estilo de roupa, quero mostrar que é uma menina mais jovem. Então, eu só vou ter que fazer isso uma vez e gravar todas essas partes que estão escrito Lene. Então, gravo apresentação Lene, aí eu fico aqui embaixo qual que é a próxima. Lene chegando na sala rosa, qual que é a próxima? Lene sorri e se vira. Gravo cada personagem de uma vez. Parece que vai ficar meio bagunçado, mas depois é só juntar na edição. Eu conto para vocês um pouquinho na aula que a gente gravou, eu dou algumas dicas sobre edição também, mas
para otimizar tempo também, para ficar mais prático para vocês e, de novo, para vocês saberem quem vai estar aparecendo em cada momento do vídeo. Cada segundo do vídeo é muito precioso. Então é importante a gente aproveitar direitinho cada um deles para contar essa história. É por isso que o roteiro é tão importante. E aqui do lado eu coloco uma caixinha para saber o que eu já gravei, o que falta gravar. Então é algo que vai demandar um pouco mais de trabalho para vocês, mas vai facilitar o processo depois, vai salvar muito tempo para vocês e acho que vai ser bem produtivo. Agora vocês vão assistir esse vídeo que é Os 100 Anos de Lene e Margot, um dos livros mais emocionantes que eu li nos últimos anos. Eu espero muito que vocês se sintam tocados por essa história e, de novo, eu falei isso todas as vezes, vou falar de novo, espero que vocês gostem. 100 anos de Lene e Margot em 30 segundos. Lene tem 17 anos e no hospital enfrenta um câncer que diminui a sua expectativa de vida. Ela começa a frequentar a Sala Rosa, onde Pipa dá aulas de arte terapêutica. Ela não se dá muito bem com o pessoal da sua idade e pede para ser transferida para a turma acima de 80 anos. Lá ela conhece Margot, uma senhora de 87 anos, que conta várias histórias incríveis sobre a sua vida. Elas percebem que a soma de suas idades dá 100 anos. Lene tem a ideia de transformar as memórias das duas nesse século de vida, numa exposição com 100 pinturas. A arte vai criar um laço forte entre essas duas gerações, através das histórias e das vivências que elas compartilham. Se você não chorar lendo esse livro é porque você não tem coração, aqueles. Mas é aquele tipo de história que dá um nó na garganta, ao mesmo tempo que te dá vontade de esmagar a Lene e a Margot de tanta fofura. Se eu conseguir te convencer a ler essa história, deixa um pincel aqui nos comentários. E vocês podem usar o cupom VALENTE no app do Submarino para conseguir desconto nesse livro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Leiam esse livro, ele é muito lindo, é super curtinho de ler também. E agora é hora de pegar todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês. Vamos só dar uma relembrada então aqui? É hora de pegar tudo isso e transformar na nossa vídeo resenha. Tô animado para assistir os vídeos de vocês depois. Mas lembrando, a gente tem que contar uma história. Essa vídeo resenha pode despertar o interesse de outras pessoas pela história que a gente leu. É uma forma de compartilhar um pouco daquela história legal que a gente viveu sozinho com mais pessoas, então é uma forma de fazer a leitura ser mais coletiva. É uma forma de levar essa experiência, como eu falei, dos sons, das cores, dos sentimentos, da mensagem, da temática. A gente pode se guiar pelos personagens, pelo cenário, pelos temas que são trazidos nessa história. Essa vídeo resenha precisa ter um começo, um meio e um fim. É importante que ela siga uma lógica ali, que ela tenha uma estrutura para ficar legal, para ficar interessante para quem está assistindo. E é legal fazer esse roteiro, vocês se prepararem antes de gravar. Tenho certeza de que vocês vão conseguir fazer vídeo resenhas muito lindas, muito legais. De novo, tô animado para assistir as produções de vocês. E agora acho que a gente pode ir para as perguntas já. Ah, chegaram várias perguntas no chat. Demais. A primeira pergunta que chegou pra gente é da Giovana. Ela fala o seguinte: quando estou fazendo uma vídeo resenha, o que não pode faltar? O que você acha? Eu acho que o que não pode faltar é, primeiro, ficar muito claro sobre o que é essa história, sobre o que a história está falando. Se apropriar do livro, né? Ler. Total. Fazer essa leitura mais, e às vezes até uma releitura, né? Se você já leu, uma leitura mais atenta a esses elementos de quem está contando, qual é a estrutura da história, por que essa história está sendo contada, né? Que isso precisa ficar muito claro para quem está assistindo o vídeo. A gente assistindo uma vídeo resenha, a gente precisa sair dela sabendo como é essa história, sobre o que ela é e se isso é uma recomendação, se você gostou, quais são as suas impressões. Então é legal deixar um espaço na vídeo resenha também para você contar um pouquinho de como foi ler essa história, o que você achou, o que você sentiu. Então, para mim, e é isso que diferencia uma resenha de um resumo também, né? A gente não está só contando a história. É algo muito mais legal que isso, a gente está contando a nossa experiência com aquela história. Então... De como foi ler o livro, né? Você está tentando transmitir isso no vídeo, contar um pouquinho como foi ler esse livro, né? Exato. Legal. Passar isso para mais pessoas, estimular a leitura para mais pessoas através dessa nossa experiência. Eu acho que é isso que não pode faltar. Mas, para mim, é isso que não pode faltar. É o começo, né? É o começo, porque é um formato que vocês podem usar o máximo da criatividade de vocês.
Hoje, criar vídeo-resenhas é a minha forma de expressão artística favorita. Então pensam, vocês estão criando arte, vocês estão fazendo arte. Deixem a criatividade rolar, deixem o lado artístico de vocês, peguem referências de outras filmes que vocês assistiram, séries que vocês assistiram. Então, às vezes, você assistiu uma série que foi filmada de um jeito diferente, um desenho que contou uma história de um jeito diferente. Tenta fazer isso, aproveitar isso para contar a história do livro. Vai pegando essas outras referências que você tem, porque é isso, essas são as coisas imprescindíveis, mas vocês podem liberar a criatividade de vocês, explorar todas as ideias que vocês tiverem, que vai ser tudo muito bem aceito. Poxa, que legal. A outra pergunta ela é assim, na videoresenha, como faço para ter uma trilha sonora? Legal. Se eu não me engano, na videoaula que eu dei algumas dicas de aplicativos que você pode usar para editar. Eu dei, né? Eu cheguei a comentar sobre CapCut, sobre InShots, falei, né? Esses aplicativos de celular e que hoje estão disponíveis no computador também, em tablet, eles já têm uma biblioteca de áudio dentro do próprio aplicativo. Então, vou até dar um exemplo aqui na hora para vocês. Se a gente pegar... deixa eu ver. Não, apaguei do meu celular. Mentira, não vou dar exemplo nenhum. Se a gente pegar, por exemplo, o CapCut, eu acho que tem um ícone que está escrito música. Procura no aplicativo que você estiver usando, ou se você estiver editando seu vídeo por uma rede como o TikTok, como o Instagram, vai ter algum lugar onde vai ter um ícone com uma nota musical. Clica nele, toca nele que você vai ter acesso à biblioteca de músicas. Se vocês estiverem usando outros lugares para editar vídeo, vocês podem explorar a biblioteca de áudios do YouTube, que são músicas que eles disponibilizaram para serem usadas em vídeos. E que não tem problema de autoral. Não tem direitos autorais, são áudios liberados, então esse aí é livre para vocês usarem, tanto nessa quanto em outras produções, criações que vocês forem fazer, porque são áudios criados para isso. E aí, na descrição desses vídeos, já tem o link para vocês baixarem o áudio, e aí vocês conseguem subir no editor de vídeo, colocar no aplicativo, é tudo bem intuitivo, bem fácil. Não é uma obrigatoriedade, vocês podem fazer um vídeo só com a voz de vocês. Se trilha sonora que estivesse relacionando a áudio do vídeo, vocês podem usar o gravador de voz do celular, ou podem gravar o áudio de algum outro jeito. Quando vocês estiverem gravando o vídeo, a câmera geralmente já vai estar gravando o áudio também, vocês podem usar esse áudio e não se preocupar com isso depois. Então tem várias opções que vocês podem aí ir experimentando e se tiverem mais dúvidas sobre isso, podem deixar aqui. Se eu não respondi essa pergunta, deixa aqui mais explicadinha que eu respondo para vocês. Legal. Qual o primeiro passo para fazer uma boa videoresenha? Nossa, de novo, criar. Bom, acho que dá para falar de novo. Eu acho que o primeiro passo é a leitura do livro. Tá. Toda videoresenha tem que partir da leitura, não dá para fazer uma boa videoresenha se você não lê o livro. Então leiam, releiam, aproveitem, mas do processo criativo de fato é o roteiro. É definir como vai ser esse vídeo antes de sair gravando, antes de sair produzindo. Eu sei que é chato, eu sei que gravar é muito mais legal, mas peguem aí 30, 40 minutinhos para pensar nesse roteiro, para ter essa chuva de ideias aí, decidir como que vai ser. E não deixar ninguém fora, né? Total. Se você destacou que tem 4 coisas que você quer falar no seu vídeo, se você fala de cabeça e não dá no tempo, o roteiro já vai encaixando, né? Esse quebra-cabeça. Já ajuda. Às vezes até ter o roteiro aqui pertinho para você vendo enquanto você está gravando, se você vai falar e não esqueceu gravar. De nada. Já o roteiro te dá um alicerce aqui para te ajudar e deixar que o seu vídeo transmita todas as ideias que você quer que ele transmita e não fique nada de fora, com certeza. Legal. Tem uma aqui. É fácil colocar em prática o vídeo? Será que é essa a pergunta? É isso mesmo? Produção? Colocar em prática o vídeo, não vou dizer que é fácil. Eu acho que qualquer tipo de produção artística é trabalhosa quando você nunca fez ela. Mas acho que
Hoje está cada vez mais prático, a gente tem celulares com câmeras, a gente tem computadores que gravam também, a gente que durante a pandemia ficou acostumado a fazer videochamada, dá para gravar vídeo com a câmera do computador também. Então não é exatamente, não vou dizer que é muito fácil, mas é algo que é muito divertido, muito legal de explorar, é algo prático que vocês têm ferramentas para fazer isso de um jeito fácil. Então, para mim o mais importante é se divertir durante o processo. Faça isso ser legal, faça isso ser um momento divertido. Se ficou feio o vídeo, se não está do jeito que você quer, você tentou 1 milhão de vezes, o importante é fazer, experimentar, é se jogar. Então, não vou dizer que é fácil, que é a coisa mais simples e fácil do mundo, mas pode ser muito legal e a ideia é explorar a criatividade acima de qualquer coisa junto com vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre o processo de edição, que eu acho que pode trazer mais dúvida, né? Tá tudo lá na videoaula, eu falo sobre aplicativos, eu falo sobre lugares que vocês podem encontrar para facilitar esse processo de edição e podem me procurar também nas minhas redes se quiserem. O na grupo plataforma de WhatsApp responde. Ah, legal. Dá para fazer tutorial. Podem mandar lá também que tem uma pergunta bem interessante aqui. O vídeo pode ser somente em áudio sem aparecer a pessoa na tela? Pode ser em áudio com alguma outra coisa aparecendo na tela, porque se a gente tiver só um áudio, aí acho que já configura podcast, já configura algum outro por exemplo, formato. A de cozinha, tá lá cozinhando com a mãozinha sem aparecer ninguém e você narrando. E falando, pode, ou nem precisa estar falando, se conseguir colocar texto na imagem, colocar as instruções em texto. Vira uma videoresenha. Vira uma videoresenha, já é um outro formato, é legal porque é bastante acessível também, mas existem inúmeras formas de fazer isso. Quem tiver mais vergonha e não quiser aparecer, pode... Quando eu comecei a fazer isso, eu fazia muito com desenho. Eu desenhava, eu não gostei do resultado deles, depois eu apaguei. Mas é uma opção. Vocês podem fazer desenho de passagens legais do livro e mostrar. Pode mostrar o próprio livro, contando ali um pouco da história. Então, não precisa aparecer, mas é importante que seja audiovisual, que seja áudio e visual, que tenha uma imagem. As duas linguagens. As duas linguagens. A visual e uma fala, né? Que é o que configura a videoresenha. Agora é uma pergunta muito pessoal. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o que será? Como você começou a trabalhar com videoresenha? Que legal! Eu comecei a trabalhar em 2017. Eu trabalhava como ator, a gente falou um pouquinho no começo, eu também trabalho como ator, trabalhava com teatro infantil, e aí eu conheci o TikTok, eu vi que era um lugar em que eu podia me expressar artisticamente de um jeito diferente. Então fazia vídeo sobre comédia, fazia vídeo dançando, fazia um monte de coisa para explorar esse lado de criação de vídeo, de ator mesmo, que eu sempre gostei muito. E eu me apaixonei por criar vídeos, é algo pelo qual eu sou completamente obcecado e apaixonado, é o que eu mais amo fazer. E eu decidi que eu ia unir as minhas duas paixões. Essa produção de vídeo, que eu estava gostando tanto de fazer, com a literatura. Os livros sempre fizeram parte da minha vida, sempre fui um leitor muito assíduo. E aí eu pensei, por que não aproveitar todo esse trabalho que eu já estou tendo de produzir vídeos? Por que não falar sobre os livros que eu estou lendo, sobre as histórias que eu gosto? Foi aí que eu comecei a fazer esses vídeos, que nem eu comentei do Dom Casmurro, comecei a fazer cada vez mais, e aos pouquinhos isso começou a ser um trabalho, comecei a realmente poder viver só desses vídeos. Foi um processo gradual, mas, de novo, feito durante todo o tempo com muita paixão, e acho que isso se reflete no meu conteúdo de alguma forma, e hoje é 100% do meu trabalho, eu fico muito feliz com isso. Já que nós estamos num momento pessoal, qual o vídeo que teve mais visualizações sua? Foi um vídeo, é a bala de chocolate da Anne de Green Gables. E quantas visualizações? Acho que tá passando, tem umas 4, 5 milhões de visualizações, Uau, é bastante coisa. É uma receita também. Muito bom. Tem uma dúvida da Mari, que ela pergunta assim, quais os equipamentos para gravar vídeos? Legal. Vídeo resenha, no caso. Hoje não precisa de nada além de um celular com um sistema operacional como Android ou iOS. É o que você usa?
É o que eu uso. Para gravar os meus vídeos, não. Eu gravo com câmera, eu edito no computador, todo o negócio. Mas você já gravou com celular? Mas isso veio depois. Isso veio quando eu pude investir no meu conteúdo durante os 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Eu passei 5 anos gravando com meu celular e fazendo tudo pelo celular. Então tem muita coisa que dá para ser feita hoje usando só um celular, com alguns aplicativos. Dá para usar a própria câmera do celular para gravar a imagem e o áudio. Dá para usar o gravador de voz do celular para gravar o áudio. Então, às vezes a gente acha que é muito complexo, precisa de muita coisa para produzir os vídeos, quando não, tá cada vez mais fácil. E de novo, hoje às vezes nas próprias redes como o TikTok, como o Instagram, eles já têm ferramentas de edição, então dá para usar esses aplicativos também para editar. E é isso, não precisa de grandes equipamentos, de nada muito elaborado. Acho que a última pergunta... Não, penúltima pergunta. A última é quase uma recomendação. A última pergunta para você é assim: quais os aplicativos recomendados? Legal, beleza. Os aplicativos mais fáceis que vocês podem ter no celular de vocês ocupam pouco espaço e são muito intuitivos para vocês usarem. É o InShot, que se escreve INSHOT. Que acho que você falou na aula, Eu falei na aula. Isso. Se eles não mudaram, é um ícone vermelho. E, gente, é questão de minutos que vocês passam ali dentro. Vocês aprendem a usar, vocês aprendem a cortar o vídeo, vocês aprendem a colocar música. Muito intuitivo. Sim. Não é feito para profissionais, é feito para o público geral, então é tudo muito fácil. O outro, que é o que eu uso até hoje para editar coisas, às vezes no celular, é o CapCut, CAPCUT. E o ícone é branco com um risco preto, também super intuitivo. Agora eu só consigo me lembrar desses dois. Não, mas já tá bom. Mas e já lá na aula também eles podem retomar o que você falou. E eu dei mais dicas lá. Lá na videoaula. Os dois são gratuitos e as funções principais ali são todas gratuitas para todo mundo usar. Autoexplicativo, intuitivo, né? Total. Legal. Tem uma pergunta que chegou pra gente que é assim: existem plataformas que podem comprimir os vídeos? A resposta é a seguinte: sim, existe um site que faz isso e hoje nós não temos mais tempo de mostrar isso para vocês. Então nós vamos, a equipe da Jornada Sabiá de Leitura vai enviar para vocês pelo WhatsApp nessa semana o site para vocês fazerem transformar o vídeo, a videoresenha, que é um vídeo, né, um arquivo, que ele fica comprimido e ele fica mais leve para poder subir para a jornada. No WhatsApp vocês vão receber essa informação. Eu acho que a gente está chegando ao final. Demais. Não sei se eu tenho uns recadinhos para dar e você quer se despedir antes disso? Claro, gente, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Estou muito animado para assistir as videoresenhas de vocês e obrigado pelas perguntas que foram ótimas e a gente se vê numa próxima. Olha que legal. Bom, não se esqueçam de preencher o nome na lista de presença. Ela é muito importante para computar a participação de vocês na jornada. Todas as novidades são postadas no Instagram, no Facebook e no grupo do WhatsApp da Jornada de Leitura Sabiá. Então fiquem de olho nesses canais de comunicação. Vocês estão recebendo no grupo do WhatsApp alguns pequenos vídeos esclarecendo as principais dúvidas sobre o concurso. Caso tenham mais dúvidas, entrem em contato conosco. Lembre-se, vocês têm até o final de setembro para enviar os trabalhos pela plataforma e concorrer a um notebook. A nossa próxima live vai acontecer daqui 2 semanas, no dia 29 de agosto, às 20 horas, no horário de Brasília. E vai ser a oficina de podcast com o professor Carlos Lima. Espero que tenham gostado da live de hoje. Obrigado, Thiago, por estar com a gente. Muito obrigado. E até a próxima. Boa noite e nos vemos novamente em breve. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.